Vamos agora ouvir a palestra do Dr. Zumir Vânio Breda. Ele possui graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis, é especialista em contabilidade, auditoria e finanças governamentais. Atualmente é vice-presidente de desenvolvimento profissional e institucional do Conselho Federal de Contabilidade e coordenador da Comissão de Educação Profissional Continuada do mesmo Conselho. Também é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Ouçamos, portanto, Dr. Zumir Breda. Saudando com a calorosa salva de palmas. Eu gostaria de registrar aqui a presença da promotora Ana Paula Machado, dos auditores desse tribunal, Alexandre Lessa e Rafael Fonseca. Muito bom dia a todos e a todas. Uma satisfação imensa estar com vocês nesse dia de hoje, participando deste seminário alusivo ao cinquentenário da Lei 4320, nossa tão conhecida Lei das Finanças Públicas desse país. Queria, inicialmente, saudar o nosso coordenador da mesa, doutor Elisiário Sobral, que é diretor administrativo e financeiro aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Cumprimentando ele, quero estender também os cumprimentos ao presidente Carlos Pina de Assis, do Tribunal, que nos dirigiu esse convite. O convite foi formulado ao Conselho Federal de Contabilidade para que nós estivéssemos aqui neste evento. O convite foi dirigido, na verdade, ao nosso presidente, José Martônio Alves Coelho, que não pôde, por motivos de ordem particular, estar aqui no dia de hoje, mas entendeu da importância do evento, da relevância desse tema também, e me designou, então, para que eu representasse aqui no dia de hoje, proferindo essa palestra a respeito da Lei 4.320. Também quero cumprimentar a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Sergipe, colega Ângela Dantas, e cumprimentando a Ângela também, cumprimento aos conselheiros, vice-presidentes aqui do CRC Sergipe, que nos prestigiam com a sua presença aqui também. Evidentemente, não posso deixar de cumprimentar meu querido colega de diretoria do Conselho Federal de Contabilidade, que é o vice-presidente de desenvolvimento operacional hoje do CFC, contador Aécio Prado Dantas, que também é um estudioso e um especialista nesta matéria da contabilidade e das finanças públicas, e que, com o seu conhecimento, com a sua experiência, também tem colaborado sobremaneira lá com as atividades do nosso Conselho Federal de Contabilidade. Também quero cumprimentar o doutor Abraão, que dirige aqui a Escola de Gestão do Tribunal de Contas do Estado, meu querido professor Domingos Pubel de Castro, que há tanto tempo nos ajuda, colabora com o sistema CFC e CRCs nessa área da contabilidade pública. Eu tive até o privilégio de poder trabalhar com ele alguns anos, no início da década passada, quando nós estávamos ainda iniciando os primeiros debates sobre a formulação das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. E o professor Domingos, na época, era o coordenador do nosso grupo de trabalho, que redigiu, inclusive, né, professor Domingos, as primeiras minutas das NBCs que hoje estão em vigor, que foram editadas lá em 2008. Né? Também saudar a diretora técnica aqui do Tribunal de Contas do Estado, doutora Patrícia Verônica, cumprimentar todos os demais colegas, professores de Ciências Contábeis aqui do Estado do Sergipe, cumprimentar os profissionais da contabilidade também desse Estado, que prestigiam com a sua presença, especialmente aqueles que militam no setor público, creio que seja, evidentemente, aqui a grande maioria. Também o meu querido colega, professor Valmir Leôncio, lá do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que já proferiu palestra aqui nesse evento também. Enfim, saudar a todos vocês e dizer que nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre o histórico da Lei 4.320. Eu acho que quando a gente faz um evento como esse, comemorativo, a um texto legal, o que é raro no Brasil, a gente comemorar a vigência das leis, mas no caso da 4.320, acho que isso é devido, é merecido até que se faça,
e eu acredito que nós possamos fazer essa comemoração também revivendo um pouco do que aconteceu na época da formulação dessa lei, ou até um pouco antes disso, para que a gente também possa entender que algumas discussões que nós fazemos hoje e que nós estamos fazendo hoje aqui no Brasil a respeito de finanças públicas, também foi feita no passado, numa época em que outros colegas que viveram naquele período também tinham as mesmas preocupações que nós temos hoje. Isso, às vezes, também nos faz refletir um pouco sobre o quanto, de fato, nós evoluímos nesse período de tempo, o quanto nós conseguimos aperfeiçoar aqui no Brasil a nossa legislação a respeito de finanças públicas, de orçamento, de contabilidade, de patrimônio, enfim, de todos os segmentos que dizem respeito à nossa área de atuação. Então, o que a gente está trazendo aqui hoje, basicamente, são algumas informações para que a gente possa perceber um pouco mais desses debates que aconteceram naquele período. E eu trouxe também 2 depoimentos que eu queria passar depois para vocês no final, 2 vídeos que nós gravamos. São 2 entrevistas com 2 colegas contadores que viveram profissionalmente, estavam naquele período da aprovação da lei e trazem algumas informações muito interessantes, até para a gente entender um pouco do cenário político e técnico que se vivia naquele momento no Brasil e como é que essa lei acabou sendo gestada. Porque a maioria de nós, eu pelo menos, me incluo dentro daqueles que acompanharam a Lei 4320, evidentemente depois da sua edição em 64, e até bem depois da sua edição naquele longínquo ano, há 50 anos atrás, né? Mas também quando a gente começa a descobrir um pouco mais sobre os anos que precederam a aprovação da lei, a gente vê que muitas discussões lá se repetem hoje nos nossos debates a respeito da questão da contabilidade dentro do setor público. Então, eu espero que com isso a gente possa aí, reviver um pouco, e no final também eu queria ter algum tempo para falar sobre algumas atividades que o Conselho Federal de Contabilidade está fazendo, está trabalhando atualmente, em relação a esse tema da contabilidade aplicada ao setor público, onde nós estamos hoje e aonde nós pretendemos chegar em breve. Eu não sei se... aqui nós temos... Está aqui. Rapidamente, então, eu vou falar um pouco sobre o cenário da Lei 4320, como é que ela iniciou os primeiros debates, enfim, conhecer um pouco da realidade política daquele momento, depois alguns debates técnicos que foram travados na época anterior à sua aprovação e até em tempos já da primeira metade do século passado, quando esse assunto das finanças públicas também estava bastante em realce, a tramitação, a aprovação e a sanção efetiva da lei e os depoimentos que eu referi para vocês, que eu pretendo passar aqui ao final. Então, iniciando aqui na parte do cenário, nós temos que saiu um pouco apagada, essa tela é a capa da primeira Constituição Republicana do Brasil, em 1891, que antes dela, evidentemente, nós já tínhamos no Brasil algumas normas relativas à questão orçamentária e financeira. Na verdade, a primeira Constituição brasileira de 1824, ainda no período imperial, já tratava de questões orçamentárias, em capítulo específico, e naquela Constituição se atribuía ao ministro da Fazenda do então Império do Brasil a responsabilidade pela iniciativa de elaborar a lei orçamentária, né? E essa forma foi trazida até a edição da Constituição de 1961, quando, nessa Constituição, houve uma mudança nessa regra, a primeira Constituição Republicana do Brasil, onde a iniciativa do orçamento, da elaboração da peça orçamentária, passou a ser, então, da Câmara dos Deputados. Nessa Constituição também foi criado o Tribunal de Contas, como um órgão auxiliar do Congresso Nacional no controle, na fiscalização dos atos do Poder Executivo. Mas o importante é que, nesse período, e essa Constituição determinava essa iniciativa da Câmara dos Deputados, mas, na prática, quem elaborava a peça orçamentária era o Poder Executivo, através do seu ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda, que elaborava todos os dados, todas as informações e encaminhava
para os deputados da base do governo, dentro da Câmara dos Deputados, e esses, então, é que faziam a elaboração do texto da proposta orçamentária. Então, vejam que isso, em épocas diferentes, se alternava essa iniciativa em relação a quem cabia essa iniciativa da propositura da lei orçamentária. No período imperial, ela era efetivamente do imperador, era do Poder Executivo, né? E depois, no período republicano, houve essa mudança, passando a iniciativa, então, para a Câmara dos Deputados. Mas isso, na prática, não acontecia. Na prática, continuava sendo o Executivo o titular da iniciativa, que preparava todos os dados e encaminhava, então, para a Câmara, que aprovava aí a lei orçamentária de cada período, né? Posteriormente, nós tivemos a questão do Código de Contabilidade da União, o primeiro documento efetivo que trouxe regras claras a respeito de orçamento, patrimônio, finanças e até mesmo de licitações. Fixava, inclusive, salários aqui dos cargos relativos à área financeira do Ministério. E nesse Código de Contabilidade da União, editado em janeiro de 1922, ele formalizou, na verdade, essa prática onde o Executivo encaminhava para o Legislativo as informações para a elaboração do orçamento da União. E isso foi feito porque ele foi editado ainda sob a vigência da Constituição Federal de 1891. E essa Constituição atribuía ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, a iniciativa de fazer a lei orçamentária. Então, ele nada mais fez do que formalizar aquilo que na prática já vinha acontecendo desde 1891, na nossa primeira Constituição republicana. Então, esse cenário era um cenário que se desenhava na época até 1930, quando aí aconteceu um fato importante na história do Brasil, que foi uma revolução, a Revolução de 1930, liderada pelo meu conterrâneo gaúcho Getúlio Vargas, lá de São Borja. Aliás, os gaúchos têm um pouco disso, são meio metidos mesmo, né, Ângela? Assim, qualquer coisa querem fazer revolução. Então, em 1930, houve essa revolução, Getúlio Vargas assumiu o poder da República e implantou uma série de mudanças institucionais no país que mudaram completamente aquele cenário que nós tínhamos até então da Constituição de 1891. Na verdade, houve uma forte centralização do poder no governo federal, a redução do poder dos estados, né, bastante significativa, que é natural num processo onde um governo assume de uma forma não democrática, né, e ele procura centralizar totalmente em volta de si os poderes. Pois bem, nessa revolução, então, o presidente Getúlio Vargas determinou uma mudança de caráter político e técnico no seu governo, que ficou muito clara num discurso que ele proferiu em 1931, quando ele disse essa frase: "A época é das assembleias especializadas, dos conselhos técnicos integrados à administração. O Estado puramente político, no sentido antigo do termo, podemos considerá-lo atualmente uma entidade amorfa, que aos poucos vai perdendo o valor e a significação." Na verdade, ele queria centralizar todo o poder no governo federal, para que ele pudesse, como se diz na gíria popular, dar as cartas e jogar de mão, né? E concentrou efetivamente esse poder no governo federal. Isso se materializou na Constituição de 1934, onde essa centralização de poder foi bastante cristalina. Ali também se estabeleceu uma certa padronização orçamentária, mas o orçamento federal, aqui sim, ficou constitucionalmente previsto como iniciativa do Poder Executivo. Então, vejam que lá, no período do Império, estava no Poder Executivo, no início do período republicano, passou para o Congresso Nacional, passou para o Legislativo, a iniciativa do Orçamento da República, e a partir da Constituição de 34, então, ele volta de novo a ser centralizado no Poder Executivo, que tem a iniciativa da lei, embora ele tivesse efetivamente que mandar para o Congresso Nacional a aprovação da peça orçamentária de cada ano. Passo seguinte, nós tivemos em 1937 o Estado Novo, uma nova Constituição foi promulgada, e nela novas mudanças também aconteceram na estrutura administrativa do país. Uma delas, bastante significativa, foi a criação do DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que foi encarregado, inclusive,
posteriormente, da elaboração do orçamento do governo federal. Era o DASP, o órgão dentro do Poder Executivo responsável pela elaboração da peça orçamentária. E esse orçamento deveria ser votado pela Câmara dos Deputados e por um Conselho Federal, que era, na verdade, uma espécie de Senado, com mais 10 representantes indicados pelo Presidente da República, que nunca aconteceu. Nem a Câmara dos Deputados, nem esse Conselho Federal foram instalados durante o período da gestão desse primeiro mandato do presidente Vargas. Então, na verdade, o orçamento era elaborado e aprovado e promulgado pelo Executivo. Em 1939, 2 anos depois dessa Constituição do Estado Novo, cria-se o Departamento Administrativo em cada um dos estados, com a incumbência, então, de elaborar o orçamento estadual. Ali são retirados os poderes dos interventores, os interventores passam, inclusive, a ser nomeados pelo próprio Presidente da República, então foi um fechamento maior, uma centralização de poder maior ainda, que aconteceu nesse período, em torno do governo federal, retirando a autonomia dos estados e retirando, inclusive, poder dos interventores. Depois nós tivemos a volta da redemocratização do país, em 1946, com a promulgação de uma nova Constituição. E nessa Constituição, volta novamente o orçamento a ser elaborado pelo Poder, elaborado pelo Executivo e votado pelo Legislativo, que agora pode oferecer emendas. Então começa a surgir a figura das emendas parlamentares, tão conhecidas de nós hoje, tão discutidas, tão debatidas, aliás, com debates até sobre a questão do caráter impositivo das emendas parlamentares, que os deputados reclamam, em função de que o Executivo muitas vezes não executa a parte do orçamento que provém das emendas aprovadas de origem parlamentar. Também define e cita e traz regras que explicitam as questões dos princípios da unidade, universalidade, exclusividade e especialização do orçamento e fortalece o papel do Tribunal de Contas nessa Constituição de 46. Então, ela também teve uma importância bastante significativa, não só pela questão da redemocratização do país, mas também por trazer dentro da Constituição regras orçamentárias, financeiras importantes, que também tiveram uma força muito grande na mudança que nós vamos ver a seguir em relação às próprias leis complementares e ordinárias que se estabeleceram no país depois disso. Passada essa época da redemocratização, a próxima mudança institucional que nós tivemos veio acontecer somente em 1964, quando houve novo período de revolução, ditadura militar, implantada no país, mas isso já aconteceu depois da aprovação da Lei 4.320, porque foram aí 14 dias de diferença. Ela foi promulgada em 17 de março de 64 e a Revolução aconteceu exatamente a 31 de março de 64. Então, nós consideramos que o próximo período de mudança institucional do país já aconteceu quando a Lei 4.320 estava em vigor. Voltando agora um pouco no tempo, na década de 30, para falar dos debates técnicos que se travavam em relação ao assunto das finanças públicas. E o porquê que isso acabou mais tarde, mais adiante, gerando então o texto do que é hoje a Lei 4.320. Na década de 30, e não obstante já houvesse a vigência do nosso Código de Contabilidade Pública, que foi promulgado em 1922, a verdade é que, na prática, as finanças públicas no país estavam num estado bastante caótico, especialmente no âmbito dos estados e municípios. Então, houve um levantamento feito, na época, pelo governo federal, que constatou essa série de deficiências. A falta de padronização orçamentária no país, os orçamentos elaborados sem bases estatísticas, deficiências nos sistemas contábeis e o Código dos Interventores, que foi uma padronização para estados e municípios, também não tinha vingado, não tinha conseguido efeito prático nenhum. Esse Código dos Interventores, na verdade, é um decreto de 1931, é o decreto 20.348, de 1931, que criava os conselhos consultivos nos estados para exercer um controle sobre os interventores e baixava uma série de regras também de caráter orçamentário, financeiro
e contábil dentro do país, para aplicação nos estados e municípios. Mas ele não conseguiu atingir o seu objetivo, porque a estrutura que havia nos estados e nos municípios era muito precária, em termos de contabilidade, em termos de orçamento, em termos de finanças públicas de uma maneira geral. Então havia, sim, uma deficiência muito grande nesse sentido. Isso passou a ser uma preocupação do governo federal, até porque em 1932 houve a necessidade de o Brasil contratar uma operação de crédito internacional e eles precisavam fazer um levantamento da dívida externa naquele momento e não conseguiram fazer esse levantamento da dívida externa em razão da multiplicidade e da diversidade de informações que haviam nos estados e municípios. Então, só para você ter uma ideia, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, que fez o primeiro estudo para padronização da contabilidade e do orçamento nos 3 níveis de governo, chegou à seguinte constatação, que haviam nos estados brasileiros 789 rubricas de receita, das quais 595 eram diferentes entre si, isso em nível de estados. E na União, 1.396 títulos de receita, dos quais 788 diferentes entre si. Então isso inviabilizava qualquer tipo de possibilidade de padronização dos orçamentos e da contabilidade, das demonstrações contábeis dos estados e municípios. E, consequentemente, também não havia condição de fazer um levantamento correto da dívida pública federal naquele período. Então, era uma situação bastante crítica que motivou o governo federal a iniciar estudos visando a estabelecer uma padronização dos orçamentos e da contabilidade. Isso foi feito em 1938, numa conferência de secretários estaduais da Fazenda, onde eles deliberaram, então, para que houvesse um início de estudos visando a essa padronização. Essa iniciativa coube a esse Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, que se encarregou de produzir um documento que foi encaminhado, então, para a primeira conferência dos técnicos em contabilidade pública e assuntos fazendários. Então, na época, se reuniram os especialistas da matéria e se chamavam técnicos em contabilidade pública. O nosso curso de ciências contábeis ainda não existia, ele foi criado mais adiante, em 1945, como curso superior. Então, se chamavam técnicos em contabilidade pública e assuntos fazendários. Então, a primeira conferência aconteceu em 1939, ela reuniu toda a documentação que o Conselho Técnico de Economia e Finanças havia produzido sobre essa disparidade de informações orçamentárias e contábeis que haviam nos estados e municípios, e até mesmo na União, e fez o primeiro conclave, então, com o objetivo de divulgar e discutir esse projeto de padrão orçamentário que tinha sido elaborado por esse mesmo Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda. O resultado dessa primeira conferência foi materializado através do Decreto-Lei 1804, de 1939, mas aplicava-se somente para estados e municípios. A União não quis entrar nesse modelo, nesse padrão orçamentário, embora ele tivesse sido proposto pela própria União através do Ministério da Fazenda, mas a União resistia muito em aderir a esse padrão orçamentário, queria ter o seu padrão próprio para que pudesse ter a flexibilidade nas alterações que ela quisesse fazer em relação às questões orçamentárias. Esse mesmo decreto 1804, quando foi publicado, ele já providenciou a convocação da segunda conferência dos técnicos em contabilidade pública e assuntos fazendários, que aconteceu em 1940. Qual era o objetivo dessa segunda conferência? Foi de analisar o resultado da aplicação daquele padrão orçamentário instituído no ano anterior, em 1939. E o resultado dela foi uma nova consolidação de normas, baixadas pelo Decreto 2416, de 1940, mas continuava aplicando só para estados e municípios. A União não quis também participar da edição dessas normas, não quis se enquadrar nesse modelo padrão que estava sendo instituído para os estados e municípios. Então, continuou a União fora desse padrão que a legislação estabeleceu. Também nesse decreto 2416 já foi prevista a convocação da terceira conferência dos técnicos em contabilidade pública e assuntos fazendários, que deveria ter acontecido em 1941, mas acabou não acontecendo. Vocês lembram, evidentemente, nesse período o país estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, 1940 a 1945,
o Brasil se envolveu nessa guerra e uma série de outras circunstâncias fizeram com que esses assuntos acabassem sendo relegados a segundo plano. E essa terceira conferência dos técnicos em contabilidade e assuntos fazendários de 1949, aliás, aconteceu só em 1949, era para ter acontecido em 1941. Então ficou 8 anos praticamente sem que houvesse alguma alteração significativa nesse assunto. Essa terceira conferência foi muito importante, ela praticamente produziu aquilo que é hoje o texto básico da Lei 4320, não é exatamente o texto, mas eu diria que a estrutura básica da Lei 4.320, ela nasceu nessa conferência de 1949, que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, então capital da República. Participaram dela 118 delegados, foram constituídas 10 comissões temáticas, aconteceram 14 sessões plenárias, e ela aconteceu no período de 8 de agosto a 1º de setembro de 1949. Ela foi importante porque, além de reunir os principais técnicos que o Brasil tinha naquela ocasião na área das finanças públicas, ela também convidou para prestar depoimentos e falar nessa conferência inúmeras autoridades de todo o país, secretários de Estado, secretários municipais e até ministros, que pudessem ir lá e prestar a sua contribuição técnica num assunto que era tão importante para o país. Então se tornou efetivamente uma das mais importantes, dos mais importantes conclaves que o país realizou até a edição da Lei 4.320, né, para produzir o texto que depois viria a ser a lei em causa. Interessante aqui, nessa conferência, destacar alguns debates que houveram, que eu quero mostrar em seguida. E ela tinha como objetivo, então, a revisão do projeto padrão instituído em 1940, visando estabelecer modificações que permitissem adotar o padrão também para a União. Então, a União manifestava aqui, inicialmente, a ideia de aceitar ser enquadrada também dentro desse modelo padrão que o projeto previa, né, desde que houvessem modificações na estrutura. Então, esse era o objetivo dessa terceira conferência. E o resultado dela foi um anteprojeto de lei com 63 artigos e 14 anexos. Então, se a gente examinar esses 63 artigos que foram produzidos e esses 14 anexos, que essa terceira conferência produziu no Rio de Janeiro, em 1940, a gente vai constatar ali, basicamente, a estrutura da nossa, hoje, 4.320. Então, vejam que ela, promulgada em 1964, mas lá em 49, 15 anos antes, ela já estava praticamente pronta, né? Mas como no Brasil tudo é muito rápido, tudo é muito ágil, especialmente na questão da aprovação de textos legais, vocês entendem o porquê que ela demorou tanto tempo. Eu trago aqui, por exemplo, algumas questões importantes, e não é por se tratar de conterrâneos meus, mas a delegação gaúcha presente nessa conferência, ela era uma delegação composta por especialistas da área da contabilidade pública, e se travou nela alguns debates muito interessantes. Aliás, aqueles que eventualmente não tenham ainda lido os anais dessa terceira conferência, eu acho que é interessante que pudessem ler, porque é muito rica em conteúdo de debates técnicos que foram produzidos sobre as mais diversas áreas que a questão da contabilidade pública envolve. Então, a gente percebe também, como eu disse antes, que muitas das preocupações que nós temos hoje também eram preocupações que os nossos colegas tinham naquela época. E aqui eu transcrevi 2 trechos, muito rapidamente, de 2 embates que houveram num determinado dia da conferência, quando estava se travando a discussão sobre exatamente a questão do regime de competência na área pública, né, da contabilidade pública, que é uma matéria que tanta discussão promove, tantos debates têm sido realizados. O professor Domingos estava referindo exatamente isso agora, que enquanto não trouxer o regime de competência para dentro do orçamento, não vai adiantar nada, né, professor Domingos? Pois naquela época já esse assunto tinha também, né, sido alvo de muitos destaques. E o representante da delegação gaúcha, lá, que era o professor Manuel Marques Leite, professor catedrático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele disse o seguinte, né, senhor presidente, verifica-se pela redação do artigo 17 que se estabelece para a Receita Pública o regime de caixa. A sugestão que desejávamos fazer era justamente no sentido de que se adotasse para a Receita o regime de competência, naquilo que fosse possível, redigindo-se, então, o dispositivo da seguinte forma: as despesas empenhadas e as rendas arrecadadas ou lançadas no ano financeiro devem computar-se como pertencentes ao respectivo exercício. Parágrafo único. As rendas tributárias lançadas e não arrecadadas serão escrituradas na conta dívida ativa. Então, essa era a sugestão que tinha sido apresentada para esse artigo na lei.
Foi matéria exaustivamente apreciada na primeira comissão, a que se contém no artigo 17, que ora estamos analisando. Unanimemente, foi realçado o critério de estabelecer o regime de competência também para a Receita. E, se a primeira comissão, contra o nosso voto, se inclinou por manter o regime de caixa, foi mais por dificuldades de ordem prática do que por deixar de reconhecer o alto valor que teria a adoção do regime de competência para a Receita. Evidentemente, nossa proposta envolve um critério misto de competência, por isso que excetua a parte das receitas referentes às rendas tributárias. Então, vejam a discussão que se travava. E o resultado dessa discussão, como todos sabem, né, que adotou-se o regime de caixa para a Receita, para o que há fortes razões, pelo menos na realidade brasileira, que aconselha este regime, conquanto seja teoricamente ideal o regime de competência, imposto, aliás, pela própria técnica contábil, segundo a qual todas as despesas, todas as inversões devem ser atribuídas ao ciclo de produção. Doutor Domingos, vocês já pensavam igual o senhor naquela época lá, viu? O pessoal já estava também com essa preocupação. Dentro da administração pública, há um ciclo de produção que corresponde à execução orçamentária do exercício financeiro. Porém, diante dessa realidade, e havendo imprecisão no tocante à tributação, não havendo certeza absoluta da conversão daqueles resíduos ativos, constituídos pela dívida ativa, em recursos, desde 1939, vem se adotando esse regime, simplesmente para evitar o desequilíbrio nas finanças públicas dos estados e municípios. Se adotássemos o regime de competência também, também lançado pelo distinto colega Dr. Marques Leite, delegado do Rio Grande do Sul, poderíamos incluir no ativo financeiro uma parcela que efetivamente é fictícia e poderia sobre ela ser gerada a abertura de créditos adicionais, correndo grave risco resultante da sua não conversão em recursos. Ou seja, se deixou de aplicar naquela época esse dispositivo mais por falta de controle interno do que por vontade política de fazê-lo. Todos tinham consenso que deveria ser aplicado já naquela época o regime de competência para a Receita. Mas ele foi derrotado na votação, como aparece nos anais mais adiante. A bancada do Rio Grande do Sul votou a favor e todos os restantes votaram contra. Foi rejeitada a proposta, não por se reconhecer que não seria o correto, mas sim porque não havia estrutura no país de controles internos que possibilitassem a fazer isso. E também por essa questão que havia um receio de que isso gerasse, né, a questão do superávit financeiro, que pudesse vir a perder o controle sobre os créditos adicionais abertos nos exercícios seguintes. Então, foram preocupações que os nossos colegas tiveram lá na época e que nós temos que reconhecer hoje que se trava ainda essa discussão, porque o assunto efetivamente é polêmico e ele depende de uma série de nuances, né, para ser implementado, como ainda está sendo também nos dias de hoje. Então, eu digo que essa conferência foi, de fato, a conferência que ensejou hoje o embrião da nossa Lei 4320, né, que depois acabou sendo aprovada em 64. Bom, saindo dessa conferência, o projeto, o anteprojeto de lei, ele foi apresentado na Câmara dos Deputados em 1950, ele deu entrada, foi protocolado em 1950, foi o projeto de lei 2001/50, então vejam, a lei de 64, ela é um projeto de lei de 1950, protocolado na Câmara. Quem protocolou foi o deputado federal Berto Condé, e outros deputados que assinaram junto com ele também o requerimento desse projeto de lei. E na Câmara Federal ele foi aprovado em 1952. Também eu tinha aqui uma manifestação rápida que eu queria citar da conferência, que é de um colega do Pará, do estado do Pará, que era o coordenador da delegação do Pará, que ele trata da questão da administração municipal. E como tem vários colegas aqui dos municípios, eu acho que era importante citar essa manifestação, nosso coordenador, doutor Elisiário, porque ela trata da questão também dos municípios de pequeno porte, que são a grande maioria do nosso país. E o colega do Pará, era o nosso colega Benedito José de Carvalho, na 9ª sessão plenária, que aconteceu em 23 de agosto de 49, ele disse o seguinte em relação a essa questão da padronização. É, portanto, para defender a administração municipal e propugnar mesmo pela integridade da sua autonomia, que veio prender vossa preciosa atenção com esses desalinhavados comentários. Compete a nós, como responsáveis que somos, por um dos setores mais importantes da administração pública, que é o da contabilidade, zelar pela conservação dessa linha de conduta que nunca deverá deixar de ser seguida, pois não é crível e nem admissível que se consinta que os municípios, na maioria dos estados, principalmente nos centros mais afastados dos grandes núcleos populosos, que são as capitais, permaneçam à margem das magníficas medidas de padronização orçamentária já conseguidas no Brasil,
graças às normas financeiras adotadas nos estados e municípios pelo Decreto-Lei 2.416 de 1940. Então, ele trouxe essa manifestação justamente porque havia uma preocupação muito grande de que os municípios de pequeno porte, no interior dos estados brasileiros, não tivessem condição técnica de assimilar a padronização no nível que estava se pretendendo fazer no novo projeto de lei, né? E ele queria defender, então, essa questão para que pudesse haver uma flexibilização em relação aos municípios de pequeno porte. Mesma situação que nós temos hoje em relação à aplicação das novas normas contábeis no setor público. A grande dificuldade está onde? Não está lá em São Paulo, né, meu querido amigo Valmir, não está no Rio de Janeiro, nem em Porto Alegre, nem em Belo Horizonte, nem em Salvador e nem aqui em Aracaju. Está nos grandes, no grande contingente de municípios de pequeno porte que nós temos em todo o Brasil. Bom, o projeto, então, na Câmara dos Deputados foi aprovado em 1942. Passou 10 anos para ser aprovado no Senado, e nesse período de 10 anos, várias discussões foram feitas. A própria Câmara dos Deputados solicitou para a Fundação Getúlio Vargas, nesse período, a elaboração de um estudo adicional sobre essa questão da formulação de um projeto de lei sobre finanças públicas, contabilidade e orçamento no Brasil. A Fundação Getúlio Vargas produziu um estudo, esse estudo foi juntado com outro estudo promovido pelo pessoal do DASP, que juntou com outro estudo promovido pelo Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, reuniram esses 3 estudos, formularam um anteprojeto e apresentaram também lá no Congresso Nacional. Esse projeto foi arquivado, porque foi considerado muito... em primeiro lugar, só era aplicável à União. Em segundo lugar, não estabelecia a classificação funcional da despesa, que era um dos desejos que se estabelecesse na lei, e se entendeu que ele não avançava muito em relação àquilo que se pretendia. Então, esse projeto de lei, que era resultado do estudo dessas 4 entidades que eu referi, ele acabou sendo arquivado lá na Câmara dos Deputados e não prosperou. Em 1962, volta-se a discussão desse tema e o Senado Federal, então, aprova um projeto que, na verdade, já é um substitutivo que foi apresentado, que traz, na sua essência, aquela base da Conferência de 39 e agrega mais algumas alterações, inclusive algumas buscadas lá no próprio Manual das Nações Unidas, especialmente na questão aí da classificação econômica da despesa. E outras colaborações que alguns especialistas que o próprio Senado Federal trouxe para debater esse tema produziram lá durante as discussões. A gente não sabe bem exatamente como e em que momento, mas até no depoimento que eu trago aqui de uma pessoa que participou desse episódio, a gente pode ver melhor como é que isso funcionou. Retorna à Câmara Federal em 1963, esse projeto de lei, né, já que foi alterado no Senado, houve profundas alterações, então ele teve que retornar à Câmara Federal em 1963, teve a sua redação final aprovada no dia 27 de novembro de 63 na Câmara dos Deputados, e dali ele segue para a sanção presidencial. E essa sanção presidencial, então, aqui o nosso Congresso em 1963, né, a sanção presidencial aconteceu, foi encaminhado em 28 de fevereiro, então ainda ficou 3 meses lá na Câmara dos Deputados, antes de ser encaminhado para a Presidência da República, e é aprovado, então, em 17 de março de 64 pelo presidente João Goulart, às vésperas quase dele deixar o poder aqui, quando houve o golpe militar em 31 de março de 64. Então, essa foi a tramitação, assim, em rápidas palavras, em linhas gerais, desse texto da nossa Lei 4.320, né, que hoje está em vigor há 50 anos, e realmente para estar em vigor há 50 anos e ter precisado de tão poucas alterações nesse período, né, significa que aqueles estudiosos da época lá realmente sabiam o que estavam fazendo, fizeram a redação e colocaram as palavras ali muito corretamente, né, de uma forma que, por 50 anos no Brasil, pelo menos até agora, ninguém conseguiu ainda produzir um texto melhor. Existem projetos tramitando no Congresso Nacional, a gente sabe disso, a própria Constituição Federal exige isso, né, que haja essa nova lei complementar que trate de orçamento, contabilidade e finanças públicas, mas até agora não se conseguiu chegar a um consenso sobre qual seria esse novo texto melhor. E isso se deve muitas vezes até também ao fato de que esse assunto dentro do Congresso Nacional não é prioridade. Como não era em 1964, naquela época isso não era prioridade, mas isso também consta no depoimento do colega nosso que eu vou passar a seguir, para mostrar a dificuldade que se teve de convencer os senadores na época de que aquilo era sim importante para o país e que essa lei tinha que ser aprovada.
Não foi um trabalho muito fácil de ser feito também. E a mesma realidade a gente vive hoje, né? Porque parece que esse tema, dentro do Congresso Nacional, ainda não é um tema considerado de primeira ordem, não é colocado na prioridade das pautas dos nossos líderes, né, para discussão e votação, né? Por razões que a gente até muitas vezes até não fica sabendo, outras a gente sabe. Então essa é a tramitação do texto, né? Eu queria agora então colocar aqui 2 depoimentos, quero ver se o nosso pessoal da técnica nos ajuda. Nós temos aqui o primeiro depoimento, é do contador Valdir Comerlato. Ele era o contador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, eu sou funcionário da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e o colega Valdir Comerlato, ele era o contador-geral do Estado naquela época. Vamos ver o que ele diz aqui a respeito disso. Antes que ela fosse aprovada, se debatia a implantação, já dada a certeza de que ela seria aprovada. Principalmente com as informações do professor Sibilis, que fez uma supervisão final, a supervisão técnica final, quando o processo ainda estava tramitando, já na sua fase final, o projeto de lei que resultou na Lei 4320, foi solicitado ao Estado que um técnico fosse cedido ao Congresso Nacional para fazer a supervisão da parte técnica, porque ainda hoje, lendo a Lei 4320, a gente observa que é uma lei com muita profundidade e altamente técnica. Foi sancionada por 2 presidentes. A maior parte, ou quase a totalidade, foi sancionada pelo presidente João Goulart. Isso em abril de 94, de 64. E foram apostos, se não me engano, 15 vetos a disposições específicas. Desses 15 vetos, 14 foram rejeitados e um foi aceito. Esse veto que foi aceito envolvia problemas de ordem doutrinária a respeito de tributação. Era o projeto inicial, o projeto final já sancionado pelo Goulart. Um determinado artigo dava o conceito de taxa. Um conceito que é debatido até hoje, eu acho que não tem um consenso. E foi a única disposição, o único veto aceito. E interessante que os vetos rejeitados foram sancionados por outro presidente, que foi o... Eu vou pedir para interromper um pouquinho, por favor. O orçamento de 1964 foi elaborado... Vou interromper um pouquinho aqui esse vídeo, porque, na verdade, essa fala que ele faz agora dos vetos é uma parte importante, realmente. E eu tenho outro vídeo também, ele fala aqui num técnico que foi designado pelo governo do Estado para assessorar a presidência da República lá no Congresso Nacional, na aprovação da lei. Então, esse era o contador-geral do Estado na época, e o técnico designado para fazer essa assessoria lá no Congresso Nacional foi o professor Sibilis da Rocha Viana. Eu acredito que muitos já ouviram falar, talvez alguns até já tenham lido livros do professor Sibilis. Ele também era, na época, secretário da Fazenda, funcionário da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e foi designado para esse trabalho já em Brasília de assessoramento. E ele também tem uma riqueza de dados, de depoimentos que ele traz, e eu gostaria de colocar isso porque já me deram aqui o sinal de que o tempo está vencendo. E lá vocês também vão ter a oportunidade de ver com eles algumas questões dos bastidores que trazem. Então eu pediria para trocar agora e colocar o vídeo
do professor Sibiles, por favor, né? Entendam que ele hoje está com 90 e poucos anos, porque se ele era assessor em 1964, imaginem que hoje ele já está com 90 e poucos anos. Então, o próprio áudio da fala dele é um pouco difícil, a gente precisa prestar bastante atenção no que ele diz, e ele comete algumas imprecisões de datas, aí que a gente tem que dar desculpa também pela idade que ele está hoje, ele comete alguns equívocos nas datas que ele fala, mas a gente entende bem, né, esse contexto aí do que ele está colocando. E o professor Sibiles, ele foi depois secretário de Estado, ele era muito próximo ao governador Brizola, então ele foi secretário de Estado do governador Brizola quando ele foi governador do Rio Grande do Sul, e também quando ele foi governador no estado do Rio Grande do Sul. Praticamente toda a vida dele, ele andou acompanhando o governador Leonel Brizola nos cargos no executivo que ele exerceu. Por favor. Nós estamos hoje aqui presentes na residência do professor Sibiles Viana, que foi um dos ícones na formulação da Lei 4.320 e um participante ativo. E de passagem foi o interlocutor para que chegasse em mãos do presidente João Goulart a promulgação da lei que está vigente até hoje, que fez 50 anos no dia 17 de março. Como foi o trabalho, à época, na formulação da lei? Eu era professor no Rio Grande do Sul e era funcionário da Secretaria da Fazenda. Tinha escrito alguns artigos sobre a Lei 5.416, que é a antiga lei que regulava a situação dos estados e municípios. Não se referia ao governo federal. O governo federal não tinha legislação, a não ser o Código de Contabilidade, não tinha uma lei específica que regulasse o sistema financeiro nacional. Eu recebi um convite do DASF para apresentar um projeto de lei nesse sentido. Eu tenho a impressão que eles colheram informações a respeito sobre o meu trabalho lá e acharam que eu estava preparado para apresentar o projeto de lei. Eu vim para o Rio, cedido pelo governo do Estado, fiquei aqui no Rio de Janeiro um período, uns 2 meses, e deixei uma minuta. No final, formulei uma minuta do projeto, da 4.320. Bom, isso começou uma reação muito grande. Ninguém queria submeter o governo federal às amarras da lei. Nós não admitimos isso. O governo federal queria regulamentar os estados e municípios, mas não queria ser regulamentado. Não queria ter só as amarras. Eu deixei o projeto, falei com os senadores, Daniel Krieg, Mendes Sá, falei sobre o projeto. Eles mostraram pouco interesse, não muito interesse. Veio o governo, depois do João Goulart, veio o governo Jânio. Isso aí foi no governo Getúlio, veio no governo Jânio. O governo Jânio também não se interessou, mas já tinha uma abertura. O Jânio queria regulamentar a ação do Estado no meio financeiro. Tinha uma abertura. Então, aproveitei essa abertura e consegui que o projeto fosse apresentado no Congresso. O projeto foi apresentado, eu fui ouvido, prestei depoimento, defendi muito o projeto. Estava convencido que era necessário isso. Reação muito grande de parte do governo federal. A briga muito grande para não ser amarrado. Porque as leis sobre o orçamento, sobre a abertura de crédito, sobre a obtenção de empréstimo,
tudo era muito rígido para a época. Hoje até avançou mais. Hoje a lei 4.320 está um pouco superada. Já tem muito mais coisas, a lei de reforma fiscal, já tem mais medidas mais duras. O controle sobre o Estado é muito maior. O Congresso também se interessou. Eu voltei a falar com os senadores. E aí o ambiente melhor, mas não um ambiente para ser aprovado. Aí quando veio o governo Goulart, o primeiro-ministro foi o Boechat da Rocha, eu consegui avançar muito com o Boechat da Rocha. O Boechat da Rocha tinha uma abertura a esse respeito. Consegui avançar muito e o projeto foi encaminhado com parecer, já andando no Congresso. Mas o Jango estava naquela campanha contra o Jango. E eu com medo que não vai ser aprovado esse projeto, não vai sair mais. Mas no final, eu aproveitei uma brecha, eu era assessor do Jango, assessor da Presidência da República. Aproveitei e encaminhei o projeto pedindo a aprovação do projeto. E um dos últimos atos do Jango foi assinar o projeto, assinar a lei. Foi uma batalha muito grande. Uma batalha muito grande, desde a formação até chegar. Chegou no último dia do Jango promulgar a lei. Consegui. Fiquei satisfeito. Voltei para a vida privada, veio o golpe, mas eu satisfeito porque tinha deixado um trabalho que eu considerava importante. Ok, obrigado à técnica. Então esse é o depoimento de uma pessoa que vivenciou presencialmente lá a aprovação da lei, esteve dentro dos corredores do Congresso, discutiu com deputados, com senadores, né, e conseguiu aí trabalhar pela aprovação do projeto. Mas vejam o que ele disse ali, não foi fácil, não havia interesse nenhum na época que o texto fosse aprovado, não era interesse do governo federal que essa lei saísse nesse formato. Então acho que isso também são fatos históricos que são importantes que a gente tome conhecimento e saiba, né, porque aí a gente começa também a entender muitas vezes por que não se consegue tão facilmente mexer nesse tipo de legislação dentro do Congresso Nacional. Então, queria aqui encerrar essa parte desses depoimentos históricos e desse breve relato sobre a tramitação e a origem da Lei 4.320. Queria dizer também, antes de encerrar, que no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, a área da contabilidade pública tem, nos últimos anos, ganhado um destaque muito grande, especialmente a partir dos últimos 10 anos, eu diria assim, mais ou menos, né, quando se iniciou todo esse trabalho de elaboração das normas brasileiras de contabilidade e agora o trabalho que está sendo feito de convergência dessas normas aos padrões internacionais. O Conselho Federal de Contabilidade chamou a si essa responsabilidade e como hoje nós temos já institucionalizado na lei orgânica da nossa profissão, que isso é atribuição do Conselho Federal de Contabilidade, a edição das normas brasileiras de contabilidade, o Conselho chamou a si essa responsabilidade, editou as primeiras normas e está trabalhando pela convergência delas. Evidentemente que esse trabalho não é feito sozinho, não é só o Conselho Federal que está fazendo. Nós temos juntos, conosco, a Secretaria do Tesouro Nacional, que é hoje o órgão incumbido dessa matéria no âmbito do governo federal, e temos junto também os tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas da União. Sem a parceria desses órgãos, certamente nós não teríamos conseguido avançar esses passos que foram dados na contabilidade pública brasileira, né, professor Domingos, até hoje com a edição das normas, com a criação do manual da STN, da contabilidade pública para todo o Brasil, aplicando-se a estados e municípios. Então, toda essa briga que havia lá na época, que o governo federal queria aplicar para estados e municípios, mas não queria aplicar para si próprio, hoje nós vemos já de uma forma totalmente diferente, é o governo federal também assumindo a responsabilidade de implantar
esse padrão e disseminar ele para estados e municípios, e essa talvez seja a etapa mais difícil que nós temos agora, é conseguir essa implementação em nível de estados e municípios, né? Nós temos até prazos para isso, que vão ao final desse ano, mas nós acreditamos que a gente vai chegar a um bom resultado disso e nós vamos ter, sim, esse novo sistema todo integralmente implantado em estados, municípios e na União, de forma que a gente consiga ter aquilo que é minimamente desejável de um país que tenha uma contabilidade organizada, que tenha as finanças públicas organizadas, que é consolidar as contas públicas nacionais, para que não aconteça aquilo que aconteceu lá em 1932, há quase 100 anos atrás, né, que eles não conseguiam sequer chegar ao valor da dívida externa do Brasil, né. Então, isso realmente é uma coisa que um país que quer ser um país desenvolvido não pode admitir. E para ser um país desenvolvido tem que ter organização, e para ter organização tem que ter contabilidade, tem que ter números, tem que ter dados estatísticos, tanto para ver o passado e ver o que foram os erros do passado, e não repetir esses erros do passado, mas também para a gente poder olhar para frente e projetar um futuro muito melhor que nós queremos para toda a nossa sociedade, né? E eu tenho convicção pessoal e própria sobre isso, de que isso passa necessariamente pela contabilidade, porque o professor Domingos também disse muito bem, um país que não tem indicadores, né, para avaliar a sua gestão, não é um país sério, né? Então nós temos que ter indicadores, e esses indicadores têm que buscar dados nas fontes confiáveis, e a fonte confiável que nós temos é efetivamente a contabilidade. Então acho que nós estamos no caminho certo, as dificuldades são imensas, os desafios são gigantescos que nós temos. A gente sabe da realidade dos municípios de pequeno porte e até mesmo de muitos estados que têm imensa dificuldade de estrutura dentro da sua organização administrativa, de uma área de contabilidade que é carente, que é deficiente, de instrumentos, de meios, de recursos humanos, de reconhecimento até e de valorização, e que torna mais ainda difícil esse nosso desafio. Mas eu tenho certeza também que esse trabalho é um trabalho, como a gente diz, de formiguinha, que nós temos que ir aos poucos galgando, né, para buscar, em primeiro lugar, a valorização e o reconhecimento da profissão e, ao mesmo tempo, também o fortalecimento das estruturas de controle existentes, né, que isso já é hoje uma imposição legal, não é nenhum favor que o administrador faz. Aliás, pelo contrário, o administrador que não se preocupa com os controles dentro da sua organização, seja ela uma prefeitura, um estado ou mesmo a União, desconfiem desse administrador, porque há sérios indícios de que ele não é uma pessoa séria, né, porque quem é sério quer ser controlado, não teme o controle, abre as suas contas, cumpre a lei de transparência rigorosamente, coloca todos os seus dados à disposição. Porque ele não deve, é o velho ditado, quem não deve, não teme. E se não teme, mostra exatamente o que está acontecendo. Se sujeita às críticas da população, né, recebe essas críticas e avalia, mas tenha controle. Se não tiver controle, fica muito difícil. É difícil até de acreditar na própria seriedade. Eu acho que a contabilidade tem esse papel fundamental, que é se prestar a ser esse instrumento de controle na administração pública, assim como também é na iniciativa privada e também é no terceiro setor. Então, cabe a nós, né, cumprir com esse desafio, e nós, como hoje dirigentes de uma entidade de classe, que é o Conselho Federal, que representa a nossa categoria em todo o país, né, tem esse compromisso, tem essa responsabilidade, tem esse dever de levar esse projeto adiante, em parceria com o governo federal, em parceria com o Tribunal de Contas da União e dos estados, todos os tribunais de contas dos estados também estão conosco nesse projeto, de fortalecimento dessa área dentro das estruturas governamentais do nosso país, né? Acho que com isso a gente vai dar efetivamente uma contribuição para o avanço, né, da credibilidade do nosso país, para reduzir essa chaga que nós temos hoje dentro do Brasil, que é essa maldita corrupção, né, que faz com que realmente atravanque o desenvolvimento e faz com que o país perca a credibilidade em relação aos outros países, ao exterior, né? E nós temos, então, aí a nossa contribuição a ser dada com esse processo. Queria agradecer a atenção de vocês todos, pedir desculpas se ultrapassei um pouco do tempo aí, mas a gente pode compensar agora na fase das perguntas. Muito obrigado a vocês. O debate está franqueado. Quem desejar fazer alguma pergunta ao professor... Bom, ante o silêncio, vamos passar à fase final dessa sessão. E nós temos aqui para sortear um livro
do professor Valmir Leôncio da Silva, A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, uma abordagem prática. Esse livro foi lançado agora em São Paulo, é recentíssimo, e o professor Leôncio, que é advogado e é contador, com curso de especialização em controle externo, ele é concursado também do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E ele aqui está presente para fazermos um sorteio, professor Leôncio. Eu vou sugerir um número de 1 a 429, que corresponde exatamente aos inscritos nesse seminário, para que receba de suas mãos essa obra. 1 a 429. 1 a 429? Isso. 295. Vou ler. Quem é 295? Vamos ver. Maria Salete Barreto Leite. Valmir, por favor. É bom que foi um contador, né? Apenas lembrando que a doutora Maria Salete é presidente da Academia Sergipana de Contabilidade. Nós temos também uns livros de uma escritora da nossa casa. Com muita honra, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, viu, professor Leôncio, também tem uma escritora. É a nossa colega Patrícia Verônica Carvalho Sobral de Souza, que exerce as funções elevadas de diretora técnica, e ela nos deixou aqui 4 livros autografados. Ante a presença dele, eu a chamaria para fazer a entrega aqui em cima dos referidos livros. Quer que eu diga o nome? Vamos lá. O nome do livro são 3 obras. Uma, Segurança Jurídica no Processo Administrativo Disciplinar. Outro, Corrupção e Improbidade, Críticas e Controles. E o terceiro, Mediação de Conflitos. Então, eu passo as mãos aqui da professora Patrícia para que ela faça a devida entrega. Quer que eu leia ou você lê? Chamar. Doutor Valmir Leôncio é o primeiro que vai receber o livro. É melhor? Leve os outros. Eu digo não. Agora o senhor se prepare para descer. Isso é a partida dobrada, né? Deve ter crédito. Doutor Zumi Breda. Doutor Domingos Poubel. E ainda o doutor Abrão Blumen.
Bom, senhores e senhoras, já se encontram presentes aqui os eminentes conselheiros Carlos Pina, Carlos Alberto e a conselheira do Tribunal do Acre. Mas, encerrando esta mesa, registramos com muita satisfação a palestra do Dr. Zumir Breda, que nos trouxe um histórico muito interessante a respeito da Lei 4320. Uma lei gestada por mais de 14 anos, desde a sua apresentação até a sua... Não gestada, discutida no Congresso por mais de 14 anos, desde 1950 a 1964. E podia-se dizer, e podemos dizer, que um país sem história é um país sem perspectiva de futuro. E nós temos hoje aqui a ideia exata de o quanto foi trabalhoso, mas edificante a construção dessa Lei 4320. Agradecendo a participação do doutor Zumir Breda, o Tribunal de Contas lhe faz entrega de um certificado expressando exatamente essa gratidão. Vamos desfazer a mesa para a finalização da solenidade.